lá então. Nós estamos aqui para saber do futuro do mercado condominial, condomínio 5.0. Já chegou aí os telefones, já passaram das indústrias 4.0, mas o condomínio agora, gente, é 5.0. E aí, para falar sobre isso, ninguém melhor que dois especialistas, né? Um professor e um outro que eu falei que tem nome em todo o ABC. Então eu gostaria de convidar aqui para o nosso palco, ele adora palmas, um mestre aí, Maurício Jovino, que atuou como síndico profissional por mais de 15 anos, graduação em negócios imobiliários, que é CEO do Centro de Capacitação de Síndicos e Portal do Condomínio em Foco. Professor titular dos cursos de formação de síndico profissional e administração de condomínios da Tecnoponta, São Paulo e Santos. E ele aqui é colunista de mídias direcionadas para condomínios e administradoras, palestrante, consultor, pode ser recebido aí, jogando com muitas palmas para o nosso pessoal, e para fazer aí, tá, com esse cara, com esse mestre, nada melhor que o doutor Luiz Ribeiro, que é advogado especialista em direito condominial, presidente da OAB São Bernardo na gestão 2019 a 2021, diretor jurídico da SIGABC, membro da VP Condomínios do Sicov. Cara, nada envolvido na área condominial, né? Vamos lá, doutor, por favor, pessoal, pode ser o espaço é de vocês, né? Eles é que vão comandar aqui agora o tema da palestra. Posso ficar sentadinho lá para brigar um pouco? Pode. Fica aqui, já vejo de frente. Boa noite a todos. Obrigado pela presença. Obrigado pelo convite da Condocenter, o grupo, né? Não só o grupo, mas todo o pessoal que deu esse suporte. Bom, apresentações feitas, né? Espero que a gente tenha uma boa palestra. É uma honra, né? Conhecer o Dr. Luiz Ribeiro hoje presencialmente, né? A gente conheceu muita gente nesse período via online, né? A gente não tem. Mas é um prazer dividir aqui com vocês. E o tema de hoje justamente vai ser essa questão do desafio do síndico, nessa nova configuração que os condomínios estão vivenciando, vamos chamar assim de pós-pandemia, né? Nós vamos lembrar que a pandemia não acabou, mas nós estamos vivendo um outro momento onde se fala em liberar praticamente tudo, né? Então, traz desafio para os síndicos? Traz, né? Há 9 meses atrás, eu estava falando com o pessoal aqui, eu tive uma palestra aqui no ABC, em Santo André, e eu estava falando do pós-pandemia, né? Quem esteve lá na palestra, não sei se alguém estava nessa palestra, acho que os caras estavam, né? Eu já falava que mesmo pós-pandemia, nós teríamos problemas que a pandemia ia deixar para os síndicos, que é o legado da pandemia, né? E isso está acontecendo agora. Eu falei isso há 9 meses atrás, estava lá, né? Você lembra que eu falei dessa questão? A gente vai falar de uma maneira compacta, né? De uma maneira bem resumida, até porque você já viu ali, ainda bem que não tem aquele cronômetro, a gente faz uma bomba, a gente faz por isso, a gente já tem o tempo. Vou tentar fazer de uma maneira concisa, clara, e depois a gente está aberto aqui as perguntas para vocês, tá? Bom, eu vou pular porque a Rosi já fez a apresentação. O domínio 5.0, claro que é uma analogia ao que vem pela frente aí, que é o 5G, né? Quer dizer, se vocês acham que tem muita tecnologia, vocês imaginam a hora que chegar o 5G, chegará na mão dos síndicos, né? E a gente fala quais são as principais mudanças nos condomínios no período pós-pandemia, que é esse momento que nós estamos vivenciando agora. Quer dizer, começa a liberação, a flexibilização. Vocês síndicos tiveram um grande problema na pandemia, quarentena. A gente tem que voltar um pouquinho no tempo e lembrar do que nós vencemos lá no início, que foi aquela época de quarentena, né? Todo mundo dentro das suas unidades, dentro das suas casas, apartamento ou casas, querendo fazer home office ou estudar online e querendo que o síndico garantisse um silêncio num condomínio residencial, né? O volume de barulhos, de reclamações sobre barulho nessa época aumentou muito, né? A violência doméstica aumentou muito nesse período. E quem que eles chamam para resolver isso? O síndico, a síndica, né? Eles querem soluções num condomínio totalmente residencial. E naquele momento, foi o que eu estava até comentando, né, no café aqui. Os síndicos se viram totalmente perdidos. Na verdade, nós estávamos perdidos. Nós nunca vivenciamos aquilo e nós não tínhamos aqui um histórico de condomínio.
Um curso ensinou isso? Não. Algum livro, alguma literatura? Não. Então nós não tínhamos isso naquilo. Então cada síndico teve que ter muita criatividade e resolver os seus problemas do dia a dia, né? Desde o barulho do vizinho, né? Mas também tentar agradar aquele vizinho que precisava estudar ou trabalhar no home office. Então, a gente trouxe aqui algumas coisas que vão continuar após a pandemia. Essa nova configuração, vamos chamar assim, dos condomínios. Então hoje nós temos a configuração do condomínio totalmente residencial, não estamos falando nem do misto, né? Com as pessoas dando continuidade ao trabalho do home office, por exemplo. Então, como você, síndico, vai garantir para ele, dentro do horário permitido do regulamento interno, o silêncio para ele fazer um home office ou uma aula online que estão fazendo, né? Estamos seguindo a mineração de luz falando aqui. Então, como é que a gente vai resolver? Duas coisas que foi falado aqui, inclusive, né? Que é como você faz. Atualizar o síndico, né? Precisa atualizar. O síndico precisa se atualizar, o síndico precisa sempre estar capacitado. Às vezes se capacita e não se atualiza. E o novo normal, vamos dizer assim, ele precisa se capacitar e sempre estar se atualizando, né? Claro que nós temos perfis diferentes de condomínios. Estamos falando agora que você pode ser um síndico muito dinâmico, muito proativo, muito ligado à tecnologia, mas os seus condomínios não são avessos à tecnologia. Dependendo da onde está o condomínio, ele tem um problema de infraestrutura, não vai caber ali. Então o síndico vai ter que se adaptar a esse novo normal, principalmente para quem atua como síndico profissional. Quem atua aqui como síndico profissional? Só para ter irmão, olha, nós temos vários síndicos profissionais, bastante. Eu sempre gosto de fazer isso em sala de aula, gente. Vocês administram vários condomínios diferentes, não é isso? Vários condomínios com perfis diferentes. O que tem que acontecer? Você tem que se adaptar ao perfil daquele condomínio, não o condomínio se adaptar ao nosso perfil. Então, é um grande desafio? É um grande desafio. Na verdade, é um novo desafio que vocês vão enfrentar após o condomínio agora. Vou dizer quando é minha hora de ser a vida, tá? Tivemos mudanças de hábitos? Tivemos. Estamos tendo, né? Quais são elas? O home office. Acho que todo mundo aqui que tem condomínio residencial deve estar vencendo esse problema, das pessoas precisando trabalhar no home office, né? E o home office é interessante, ele leva para o condomínio, né? O que aconteceu nos condomínios residenciais? Virou uma extensão, vocês perceberam, uma extensão do escritório, da empresa e da escola. Então as pessoas transformaram o condomínio residencial no trabalho, no local de trabalhar, e em lugar de estudar. Isso está acontecendo com vocês aqui, não está? Só que ele quer o quê? O silêncio para ele poder trabalhar. E você, como síndico, consegue garantir para ele silêncio às 14 horas, né? Em plena segunda-feira? Não. E ele vai reclamar de quem? Da síndica do síndico. A mesma coisa as pessoas que estudam, né, online. Só que ela traz um fenômeno, poucas pessoas estão percebendo uma movimentação, no mínimo, curiosa. Enquanto ela está enchendo o condomínio residencial de pessoas trabalhando, ela está esvaziando o condomínio comercial. Então, os condomínios comerciais estão sofrendo um êxodo de sala. Ele está até comentando, né, Luiz? As pessoas estão saindo das salas comerciais, e saíram durante a pandemia, e o dono da empresa descobriu que é um bom negócio manter as pessoas trabalhando no home office, inclusive é mais barato para ele. Então, leva um problema para o condomínio residencial? Ele leva, mas ele também traz um problema para o condomínio comercial. Então a gente vê, o doutor já falar com vocês, essa nova lei que foi sancionada esse ano, recentemente agora. Ele permite, inclusive, você mudar a destinação do condomínio para um polo menor. Talvez foi pensando nisso, que se continuar esse cenário, alguns condomínios comerciais vão ter que passar a ser residenciais. Não é uma coisa assim que a gente está prevendo, é uma coisa que já está acontecendo, e se continuar esse mecanismo, vai acontecer isso, né? Então o home office é uma mudança de hábito. As aulas virtuais é a mesma coisa, como eu falei para vocês. As aulas virtuais talvez sim, talvez não, talvez elas parem. Mas vocês viram aqui a moça da São Judas falando, temos aulas online, temos aulas flex. A tendência é que os nossos filhos ou nós mesmos continuemos aí estudando via online, né? Nós tivemos também a questão do aumento, né? As pessoas, não é que não existia isso antes da pandemia. Isso já existia, mas era pouco usado. E as pessoas descobriram que isso era uma ferramenta que facilitava a vida dela. Então o pessoal descobriu a compra na internet, que as pessoas tinham aversão de comprar na internet, tinha medo de ir na plataforma, no aplicativo, e descobriram que comprar online é uma coisa boa, até porque nós não conseguimos comprar naquele momento de outra forma.
O que acontece? Isso vai ser reflexo também do condomínio. Começa a aumentar as encomendas do condomínio, seja ela correio ou lojas aí com seus e-commerce, né? O condomínio tem estrutura para aquilo, né? O condomínio não tem estrutura, às vezes o porteiro não está treinado para aquilo, não tem tecnologia para aquilo. Então começa a abarrotar as portarias de uma série de encomendas. Só que assim, o morador pegou gosto. O morador pegou gosto pelo aplicativo de compra. O morador pegou gosto pelo aplicativo do iFood. O morador pegou gosto por ele pedir até remédio na farmácia. Você vê, os motoboys, né? Os motoboys que quase não eram reconhecidos, né, no Brasil, eles foram a grande menina dos olhos de condomínio. Isso demandou o quê? Isso tudo que eu estou falando para vocês, claro que falando de maneira resumida, pelo curso a gente consegue um pouco mais. Isso começou a trazer desafio para vocês, sim. Como que eu resolvo isso? Eu vou usar a tecnologia, não vou usar? Né? A gente estava falando no vídeo, na videoconferência que a gente fez, né, não é todo condomínio que a gente conseguiu colocar tecnologia. Porque ou não tinha estrutura para aquilo, ou os moradores não queriam usar uma reunião via Zoom, por exemplo. A gente não conseguiu fazer um padrão para condomínios com essas mudanças de hábitos pós-pandemia. E a questão das entregas de aumento de delivery. Então nós tivemos desde a farmácia, a comida, né? Ontem eu estava vendo mais um caso, né? Que não é o primeiro, não vai ser o último, mais um caso que o cara se passando por entregador de delivery, assaltou mais um condomínio. Na verdade ele fez um delas no arrastão. Né? A maquininha lá o golpe da maquininha que estão dando nas portas do condomínio. Então isso está fazendo o quê? Nós, como síndicos, né, eu assim, não sou síndico, não atuo mais, eu atuei, realmente eu tenho mais de 10 anos aqui, não atuo mais, tenho esse DNA de síndico, sei que vocês passam no dia a dia de vocês, não é fácil. Uma coisa é falar, né, teoria muito bonita, mas na prática você sente na carne. Que o morador cada vez está exigindo mais. Só que assim, eles acham que vocês têm que resolver esse problema. E é uma falha da pessoa que fez a compra. A falha que eles querem colocar como correio, como a gente viu ontem na reportagem. E para tudo isso que eu estou falando para vocês, foram criando o quê? Ferramentas. Né? Boa noite. Se você imaginar, o que a gente discutia antes da pandemia? Vocês sim. O que estava no auge? E saía aquelas matérias, aquelas discussões acaloradas, né? Né? Não era hospedagem, né? Hospedagem, né? Vai poder fazer, vamos falar o nome, né? Vai poder fazer Airbnb, pode, não pode, vamos no tribunal, essa não era a grande discussão do momento, até acalorada, né? Aí veio aquela coisa da portaria remota, né? Portaria remota é boa, é ruim, né? Cabe no meu condomínio, então essas eram as discussões antes da pandemia. Vocês perceberam que esses assuntos ficaram esquecidos? Porque eles foram tentar resolver isso daqui. Então o assunto da vez era Airbnb, né? Faz ou não faz, pode ou não pode. Portaria remota, é bom ou não é, vai economizar, não vai economizar, tem estrutura para aquilo. Esses assuntos, se vocês analisarem, eles foram meio esquecidos, eles vão voltar agora, depois que passar tudo isso por aqui, mas se vocês lembrarem é isso. Então se você fala, o que a gente falava de tecnologia antes da pandemia? Portaria remota. Vai colocar biometria, vai colocar leitura facial, essa que era a grande discussão, né? Hoje já não se fala mais disso. É como se a portaria remota, olha que interessante, num curto prazo, fosse uma coisa ultrapassada. Concorda? Uma coisa assim que a discussão já ultrapassou. Então ela começa a ficar ultrapassada. Hoje a gente fala o quê? Das assembleias virtuais, das assembleias remotas, é uma tendência. De novo, isso depende muito do público que vocês vão ter na mão. Tem público que não aderiu à assembleia virtual. Depende muito da infraestrutura do condomínio e depende do público-alvo que vocês têm lá, que são os condôminos. O síndico trabalha praticamente, não é que ele trabalha, o síndico profissional presta um serviço para condomínio. Então, o cliente do síndico profissional na ponta é o condomínio. Então, por mais projeto bem elaborado que você queira, eles não querem aceitar, eles são avessos à tecnologia. E aí nós tivemos também esses fenômenos. Nós tivemos o aumento do consumo, porque as pessoas estão mais tempo em casa, elas estão consumindo mais energia elétrica, mais gás, mais água. Se nós falarmos do sistema coletivo, não individualizado, isso está impactando aonde? No orçamento do condomínio. E aí nós temos alguns condomínios que estão sofrendo também com outro fator, que é o fator inadimplência. O condomínio comercial está sofrendo com bastante inadimplência. Não sei se alguém trabalha com condomínio comercial aqui. Tem alguém aqui de condomínio comercial? Esse cenário que já está vivenciando, mais ou menos isso, está acontecendo isso, né?
E no residencial não pode ser diferente. Quando você fala individualizado, não tem problema, porque quem paga a conta é o morador. Mas no coletivo, ele já está impactando bastante. E aí cabe nós a tentarmos resolver isso daí com muito conhecimento, muito estudo, né? Tem que ter, síndico sempre passou por grandes desafios, né? E nós temos o aumento da inadimplência nos condomínios, que em alguns condomínios está sob controle e outros não. Depende muito do condomínio, depende muito do síndico, depende muito do departamento de cobrança, do jurídico, e a gente vai tentando equilibrar o condomínio novamente, trazer ele para a nova realidade, a realidade que ele estava antes da pandemia. Mas tem coisas que não vai mudar, né? Se vocês analisarem quem está mais tempo no condomínio, essa nova configuração que nós estamos passando, quem está mais tempo no condomínio, trabalhando com o condomínio passou já por algumas mudanças. O condomínio é uma coisa muito simples, teoricamente, para administrar. Com o longo dos anos, os condomínios foram ficando maiores em número de unidades, né? Nós temos condomínios enormes, 500, 600, 1.000, 1.500 unidades. Então, ficou maior em número de unidades. Desafio para o síndico, porque onde tem muitas pessoas morando no mesmo lugar, a probabilidade de conflito aumenta. As áreas comuns começaram também a aumentar, só que não é uma área comum simples, é o conceito clube, né? Ou seja, você tem uma área de lazer. Isso envolve o quê? Mais manutenção, mais limpeza, mais colaboradores, mais prestadores de serviços. Isso já era um desafio para o síndico lá atrás. E o síndico foi se adaptando a todos esses desafios que foram aparecendo para ele. Então, assim, se nós analisarmos há 20 anos atrás, a gente tinha uma ideia, uma cultura. E o síndico era aquela pessoa aposentada que, por ter um tempo ocioso, ele queria oferecer aquele tempo para administrar o condomínio, que é um condomínio pequeno e teoricamente fácil de administrar. Então, quando você falava que era síndico, a pessoa já via por telefone, né, que a gente usa mais o telefone, né? Por telefone a pessoa já via que você é uma pessoa idosa, aposentada. Então, esse era o perfil, né? E nós temos pessoas aposentadas hoje que são muito ligadas à internet, né? Estão aqui nos eventos, né? Então não é questão da idade, não é questão da... Nós temos pessoas assim, tem idade, mas ele acompanha o que aconteceu nos condomínios. Então o condomínio passou por uma revolução que muitos síndicos que estão aqui acompanharam. Outros que estão entrando, estão chegando agora, não pegaram esse momento. Mas o condomínio passou por tudo isso e sempre vai passar por alguma coisa diferente. Bom, as principais soluções, claro que a gente não tem uma receita para dar para vocês, não é um enlatado, mas vai ter que fazer isso aqui. Vocês vão ter que tentar se adequar às novas tecnologias que nós temos, né? Então, assim, o portal da administradora já existia. Ele foi melhorado porque os softwares foram melhorando, foram repensados, inclusive, com a Assembleia Virtual, e eles foram dando mais funcionalidades para os síndicos. Então, quando a gente fala para o síndico, parece que é uma coisa exclusiva para o síndico. Não. As empresas de TI viram isso no nicho de mercado e falaram, não, vamos dar ferramentas para o síndico, para os condôminos e para o prestador de serviço, que é o colaborador que fica lá na portaria. Então hoje você tem assim, que até brinquei lá na reunião, é a ideia de faça você mesmo, né? É o autoatendimento. Então nós temos hoje no condomínio o autoatendimento. Então eu quero fazer uma reserva de salão, eu faço pelo aplicativo. Eu quero a segunda vez de boleto, eu faço pelo aplicativo. Então isso é o self-service, né? É o autoatendimento. Isso faz o quê? Desonera a administradora de tempo e recurso, desonera vocês síndicos de tempo e recurso e traz, queira ou não, você traz um conforto para os condôminos. Na casa dele ele faz a qualquer hora, ele faz alguns desses exemplos que eu expliquei para vocês. Né? Chega uma correspondência lá na portaria, o porteiro tem como colocar no aplicativo e o morador recebe um aviso e tem uma correspondência para ele. Então, são mecanismos que as pessoas não percebem, mas ao invés de eu fazer, ele vai fazer. Então o autoatendimento é uma coisa que veio para ficar. Claro, de novo, dependendo do público que eu tenho, eu não vou conseguir usar essas ferramentas. Eu trabalho assim tenho muitos contatos com administradores, eles falam, a gente tem aplicativo, aumentamos muito as funcionalidades dos aplicativos, mas tem pouca procura. Teve muita procura durante a pandemia, na quarentena principalmente, e agora já estão se afastando. Então vai muito do público-alvo de vocês. Assembleias virtuais, isso aqui pode ser uma solução, como pode ser um problema para vocês. Tem lugar que as assembleias virtuais, elas foram muito bem recebidas e foram assim, mantidas, né? E tinha a questão da legislação, né? Que você tinha segurança jurídica para fazer a assembleia virtual. Isso é uma discussão, agora nós temos uma lei aí, né?
e dar segurança jurídica para você fazer a Assembleia Virtual. Então hoje não se discute mais a segurança jurídica, se discute assim, a plataforma é segura, o meu morador está apto para fazer uma Assembleia Virtual? Talvez não. Então não, depende muito do local que você, nós temos questões regionais inclusive, e depende da região que eu estou, ela não é bem-vinda. A gente ainda quer isso daqui, presencial. Tem condomínio fazendo Assembleia híbrida, mista, e tem condomínio, assim, ele adotou a Assembleia Virtual e não vai voltar atrás. Isso é algumas coisas que nós estamos falando assim do legado da pandemia. A pandemia é uma coisa horrível, a gente não queria ter vencido isso, é claro, mas que ela vai deixar um legado positivo, a gente não tem como negar que isso ela vai. E ela vai fazer o síndico repensar a sua maneira de fazer gestão. Ele vai ter que entrar nessas questões aqui. Mas em alguns condomínios ela virou um problema, porque o síndico queria fazer virtual, porque também podia fazer presencial no início, porque não podia ter contato, e o morador falou, se fizer virtual vai ter mais justiça e cancela essa Assembleia. Então você sempre tem aquele que é do contra mesmo. Junto com essa questão, eu estou falando assim, apresentei o programa para vocês lá e estou trazendo algumas soluções que a tecnologia trouxe para nós. Para resolver essa questão das entregas, as empresas também de TI viram um negócio, um nicho, armários inteligentes. Então a ideia é que você chegue lá, a sua encomenda está lá, você chega com o QR Code ou com a biometria e você pega a sua encomenda. Você já não tem mais um contato com o porteiro, não tem essa necessidade. Acho que vocês, alguns aqui estão vencendo esse cenário. Alguns ou a maioria, né? Então não é uma coisa assim do outro mundo, né? Nós estamos aqui inventando a moda. É uma coisa que ficou popular, ela se popularizou, ficou barata e já para você colocar em mão para qualquer aluno. Claro que tem projeto, uma série de coisas que tem que tomar cuidado. Mas olha, mostrei para vocês lá os problemas e estou te apresentando. Já comentei com a Rosi, né? E a gente estava comentando no café, da onde que se tira esses textos, né? Essas dúvidas, essas soluções? Da sala de aula, pessoal. Sala de aula é um grande laboratório. Eu falo para os alunos, como é que vocês estão movendo esse momento? Ah, assim, assim. Como é que vocês estão resolvendo? Com isso, com isso, com isso. Então, assim, a sala de aula é o melhor termômetro que você tem para quem dá aula para síndico, claro, né? Então, ali a gente vive com quem? Síndico e síndico, né? Às vezes você tem um subsíndico, um conselheiro, um gerente predial, mas eles vão falando o que resolve, como é que eles estão saindo desse pós-pandemia. Mini mercado, se vocês analisarem, falta 5 minutos, já assinalar, vamos para Mini mercado, se vocês analisarem o mini mercado não existia, era uma coisa que não existia. Você tinha o que? Principalmente aqui no Brasil é muito forte, né? A feira em condomínio, né? Mini mercado não existia. As pessoas falam, bom, as pessoas precisam comprar, precisam de conforto, segurança, principalmente no início, né? Que o vizinho até ia comprar para hoje. O que a gente faz? Bom, vamos colocar mini mercado nos condomínios. Quer dizer, do lado de lá tem uma empresa querendo ganhar dinheiro, né? Um nicho de mercado explorando. E do lado de cá o síndico fala, eu estou trazendo conforto, eu estou trazendo segurança, e ainda é rentabilizado, porque os mini mercados pagam, vocês sabem, quem tem mini mercado aqui, ele paga um percentual em cima das vendas. Então ele numa tacada só, ele resolveu vários problemas para o condomínio. Mas, claro, sempre tomando aquele cuidado de não é assim, né? O mais barato, o mais fácil, né? Sempre aquele devido cuidado. E a normalização. Então, a normalização, nós tivemos assim, eu vou encerrar dentro do prazo, hein? Nós tivemos 2 leis federais para condomínios sancionadas esse ano, e nós tivemos 2 leis estaduais sancionadas no ano passado. Elas têm a ver com a pandemia. Uma fala sobre a Assembleia Virtual e a Assembleia em Sessão Permanente. A outra sancionada agora fala a questão do quórum, né, de você poder mudar a destinação de um quórum menor. E as estaduais, você sabe que falam sobre a questão da violência doméstica e a violência contra animais domésticos. Então, você tem 2 leis aí. Então, até a legislação, ela deu uma certa acelerada por necessidade. É uma questão de necessidade mesmo. Por isso é importante vocês se atualizarem. Bom, uns legados de aprendizado aqui para a gente ir para o encerramento, até para não comprometer a palestra do Dr. Luiz. Vocês vão estar sempre, tem que estar, gente, sempre capacitados, atualizados. Tanto um evento como esse que vocês estão se atualizando, um livro, uma literatura, um curso, qualquer evento que vocês puderem ir, se atualizar, ou fiz um curso há 5 anos, há 2 anos, você já tem que fazer um novo curso, ou ir uma nova palestra, atualizar, porque em 3 anos, olha o que aconteceu em 3 anos, muita coisa, precisa se atualizar. Procure um condescendente. Até abriu, você falou sobre a sua fala, eu falei sobre isso, né? Capacitar
E a gente não combinou nada, hein? É capacitar e atualizar, porque muita gente se capacita, mas esquece de se atualizar. Então, assim, menos de um ano, o condomínio, vocês sabem que é muito dinâmico o condomínio, né? Em menos de um ano você já está desatualizado. Você tem que ter uma coisa que muitos síndicos demonstraram não ter na pandemia, preparo emocional. Então, o que aconteceu na pandemia? Ele sofreu aquela pressão, o morador, né? Na quarentena, principalmente, ele começou a renunciar ao cargo, né? Começou a jogar toalha, literalmente. O condomínio ficou sem síndico em plena quarentena, porque não tinha ninguém que aguentar. Então, preparo emocional é muito bom. Inclusive, o pessoal pergunta, quando eu vou fazer uma assembleia, o que eu tenho que ter? Preparo emocional. Se você tiver um bom preparo emocional, um bom planejamento, tudo aquilo que você acha que vai dar certo, não dá certo. Preparo emocional. Gestão. Sempre, eu falo há anos isso, né? Sempre pensar na gestão participativa e descentralizada. É diferente de você dizer assim, interferência na minha administração. Aí nós estamos falando de uma ingerência, nós estamos falando assim, descentralize a gestão de vocês. Faça ela ser participativa. Porque quando você tem um problema como nós tivemos, você vê as pessoas ajudarem você. Porque descentralizou, deixou as pessoas participarem, né? Agora nós temos perfis de síndicos também, que ele acha que ele é dono do condomínio. O síndico é só um representante legal, eleito para estar síndico por aquele período, mesmo síndico profissional. Né? Síndico profissional vai lembrar, eu estava dando o doutor Luiz, o meu conceito de síndico profissional é esse, eu dou curso para síndico profissional, mas é o nome que o mercado criou. O síndico profissional não é profissão regulamentada, então para ele não existe. O que nós temos é síndico, morador, né, que é o interno, ou externo seria o profissional, é um síndico terceirizado. Então não tem essa diferenciação dentro do escopo de lei. Comunicação. Muitos síndicos não souberam se comunicar, já não sabia. E fez falta aqui, ó. Comunicação clara, efetiva e não violenta. Então tinha síndico que já mandava uma cartinha assim, tem que você fazer isso, não vai ser multado. É aquela comunicação violenta. E a ideia é nós dizendo assim, precisamos comunicar, precisamos nos comunicar. De uma maneira efetiva e sempre não violenta. A comunicação, já dizia o Chacrinha, né? Quem não comunica se estrumbica, né? E tá aí, vale para o síndico também, que tem que se comunicar. Tanto é que você viu o pessoal colocando os elevadores, né? Aqueles bilhetes que estavam, né? Sou morador do 22, vizinho, cara, né? Isso foi por um tempo só, né? Depois acabou, né? Acabou assim, a empatia parece que acabou, né? E ninguém ajudava ninguém, né? A verdade foi essa, né? Bom, e aí fica a pergunta para vocês, só para encerrar. A gente tem que automatizar ou humanizar os condomínios? Porque o que a gente viu aqui, os condomínios foram totalmente automatizados, concorda? Mas nós não podemos deixar de humanizar. Né? Nós temos que ter essa questão humana, né? O síndico tem que ter a sensibilidade, o síndico tem que ter a proatividade, ele tem que dizer assim, olha, no lugar dele, né? Empatia que a gente fala. Como é que eu posso resolver o problema do meu morador? Eu entendo que ele é uma pessoa que não consegue entrar no site ou no aplicativo. Então eu vou abrir algumas exceções. Eu vou tratar como pessoa. Então a gente tem que automatizar sim, precisa se atualizar, mas a gente não pode esquecer de humanizar. O condomínio precisa dessa questão, voltar à questão de relacionamento pessoal. Quando você fala, mas eu ganho tempo. A ideia é ganhar tempo mesmo. Então você pode ter ferramentas para os seus condôminos, mas ao mesmo tempo você não deixar de humanizar o seu condomínio, que é muito importante, que é isso que faz a sociedade viver em comunhão, né? O condomínio é isso, viver em comunhão. Então, é isso que eu deixar. Mas é uma boa coisa para vocês refletirem, né? Vamos automatizar ou vamos humanizar? Ou vamos entrar no equilíbrio aqui e vamos fazer os dois. Tem que ter o quê? Equilíbrio, pessoal. Bom, ó, aqui estão os meus contatos, Instagram, eu estou precisando de seguidores, pessoal. Meu Facebook, meu Twitter, meu e-mail e o meu WhatsApp. Se alguém tiver alguma dúvida sobre a palestra, ou se alguém quiser mandar pergunta para o meu WhatsApp, o pessoal que é aluno aqui sabe, que tem alguns alunos aqui, né? Eles sabem que eu respondo mesmo, pessoal. Eu não deixo uma mensagem de WhatsApp sem recado. Ou se precisa de alguma coisa, de alguma informação, pode entrar em contato comigo que eu estou à disposição. Cumpriu o prazo, Rosi? Um pouquinho. 3 minutos não, mas para mais está bem. Sim. É que nem coisa de eleição, né? 2 para mais, 2 para menos, né? Estou dando o prazo. Pessoal, foi rapidinho, foi só uma pincelada aí do que a gente gostaria de falar. É o novo normal, é a nova realidade de vocês. Vocês são síndicos, então teremos que pensar e repensar
esse cargo, né? Esse cargo é muito importante para todos, precisa ser repensado. Obrigado a todos, pessoal. Eu vou ficar ainda para responder pergunta, tá? Cuidado com as perguntas, peguem leve. Mas é o que a gente faz todo dia na sala de aula. Obrigado a todos. Obrigado. Bom, vamos lá? Inclusive, explica como é o procedimento. Tem quanto tempo e... Eu vou te... Perguntas vão ficar para o final, o pessoal já sabe. Pode tocar aí, pelo que eu cronometrei aqui, você vai conseguir, né? Você tem 25 minutos. Nós que agradecemos. Você vai ter 25 minutos, tá? Então, já faltando 5, Então, boa noite a todos e todas. Então, antes de começar, eu preciso já alertá-los. O Jovino veio falar sobre o condomínio 5.0. Vocês saem daqui com o astral legal dele. Vou dar um banho de água fria. Porque eu vou falar sobre o condemônio 5.0. E eu preciso fazer 2 desabafos. Por que condemônio? Primeiro, porque infelizmente nesse país nós temos o poder judicial integrantes do poder judiciário, do poder executivo e do poder legislativo que se acham conhecedores de condomínio e fazem as leis mais absurdas sem entenderem condomínio, prefeito que proíbe situações internas em condomínio porque se acham dono da cidade. Então eu preciso desabafar para entender, para vocês entenderem o condemônio. E o segundo desabafo, Jovino, você for fazer uma palestra, sugestão, você fala que faz o delivery para levar remédio, coloca armazenamento para deixar para a farmácia. Eu falo de cerveja, nem usar delivery. Não, a melhor coisa que teve foi usar delivery, não é a farmácia, Jovino. O senhor bebe, hein, professor? Eu precisava fazer esse desabafo, porque tanta coisa boa, usar delivery, você vai da farmácia e do remédio, Jovino. Para tentar ser rápido, eu estou pondo aqui algumas leis que estão meio em dúvidas e que são novas. Eu vou passar por elas rapidamente, porque eu acho que o mais interessante como experiência que a gente tem no Secov são as perguntas, é o bate-papo. Não adianta eu ficar falando aqui, a lei é isso, que vocês querem saber na prática, como funciona, o que vai. Então vamos lá, a primeira lei que nós tivemos aqui foi a 14.309/22, que alterou o 1.353 do Código Civil. Então o pessoal lembra às vezes da lei 14.309, mas o que importa, deixa eu achar aqui, como é que eu faço não quero voltar, eu quero o laser no pontinho, né? E aí ele vai surgir. Achei, maravilha, muito obrigado. Nada como falar com o professor. Então vamos lá. 1353 não era novidade para ninguém, todas as convenções que tem, a Assembleia tem aquela primeira chamada, um quarto, 3/4, 2/3, 50%, 60%, 70%, cada convenção tinha a sua, e segunda chamada, com quantos estiverem. Até aí, nenhuma novidade. Aonde veio a novidade? Parágrafo 1º, que é o quórum especial, aquele que a gente nunca consegue ter. Como, por exemplo, a aberração quando fizeram o Código Civil, para você multar o condomínio, o antissocial, 5 ou 10 vezes, você tem 3/4. Nós não conseguimos ter 2/3 para alterar uma convenção, quanto mais 3/4 para aplicar uma multa. Aí vem o legislador que entende tudo de condomínio. Então fizeram a chamada Assembleia Permanente, que não é permanente, mas ela é limitada no tempo, porque permanente vai se postular eternamente, não vai acabar nunca, não. Aí já começam algumas discussões. Como é que a Assembleia é permanente? E a lei deixa claro como ela funciona. Não adianta já pôr no edital, olha, nós temos aqui aquele quórum, e caso não tenha esse quórum, ela vai continuar. Não é isso que diz a lei. A lei é clara. Quando determinar quórum previsto, naquela Assembleia, se não for atingido, aí aquela Assembleia vai deliberar se ela vai continuar em aberto ou não. Então não adianta já vir um edital de convocação, olha, precisamos de 2/3, precisamos de 3/4, o que é. Se nós não tivermos esse quórum hoje, dia 31 de agosto, já fica remarcado para o dia 15 de setembro. Não é assim que funciona. Nós vamos ter o edital normal, 31 de agosto. Chegou 31 de agosto, precisamos de 2/3. Não temos. Vamos discutir, vamos deliberar, e a lei enumera. Você tem que fazer a ata daquele dia parcialmente,
você tem que acompanhar, você vai fazer uma ata normal, como se fosse uma assembleia normal, vai discutir o tema, e aí tem um problema que posso dizer por experiência que ninguém faz, nenhuma administradora faz. Tem um item aqui, claro, item 3. Seja lavrada a ata parcial, da qual deverão constar as transcrições circunstanciadas de todos os argumentos até então apresentados. Ou seja, vamos instalar a portaria virtual ou remota. Aí eu falo, eu quero saber o custo. Tá? Eu quero saber como vai operacionalizar. Eu quero saber como vai ser a entrega. Tudo isso tem que constar em ata. Alguém já viu alguma ata fazer isso? Como é que é a ata? Posto em discussão, aprovado por maioria e unanimidade. Pronto. Até assim, para que precisa mais? Se essa assembleia vai continuar em outra data, os ausentes têm que entender o que foi debatido já. O que aconteceu naquela assembleia. Então veja a situação como é que é. E aí, esse alerta que hoje ninguém é feito, e aí eu digo porque daquele desabafo, que nós não sabemos como o Poder Judiciário vai reagir. Numa nulidade de ata, todo mundo sabe os efeitos e consequências. Então, o que é importante? Fiz o edital, chegou naquele dia, olha, não temos o quórum. É um assunto que vai ter esse prosseguimento? Sim. Então, nós temos que fazer uma ata circunstanciada. Sugestão, já leve em gravação. Leve lá um vídeo, um celular, alguma coisa, porque aí você vai poder fazer a ata. Alguém aqui já viu ata de cartório, como é que é ata notarial? O cartório, quando o rapaz do cartório vai lá, é um texto, é um livro. Ele senta, olha, chegou, entrou, o senhor Jovino, sapato preto, gravata vermelha, óculos pendurado, vai ali, entrou, doutor Edilene, tá de preto, bolsa assim, não sei o quê. Ele vai narrando tudo. Isso é ata que tem que ser feita. Principalmente se a Assembleia vai ter continuidade. E eu não posso no edital dizer que vai ter continuidade, porque vamos imaginar que naquele dia atingiu-se o quórum. Então vamos colocar, quórum, ponto. Chegamos, estamos aqui, precisamos de 45 moradores, estamos em 35. Assembleia, vocês concordam que continue? Porque se a Assembleia chegar e falar, não concordamos. Nós queremos que o assunto seja encerrado hoje, rejeitado. Não, nós concordamos. Perfeito, ata circunstanciada, prepara. Temos até 60 dias para a continuidade desta Assembleia. E aí, sugestão, quem for usar esse argumento, procure sempre fazer no menor prazo possível. Por quê? Porque a lei te dá a possibilidade de prorrogar, caso você não consiga numa segunda Assembleia, até fazer uma terceira, até fazer uma quarta, até fazer uma quinta, desde que da data da primeira até a última não ultrapasse 90 dias. E aí nós temos que ver prazo de convocação. Tem convenção que são 15 dias, tem convenção que são 7, tem convenção que são 8, tem convenção que são 10. Então, quanto mais cedo você marca, maior a possibilidade de você fazer adiante. Ponto número 1. Ponto número 2. Eu não sei a resposta, porque nós, em advogados, ainda estamos discutindo isso. Se você vai ter que analisar o inadimplente. Porque eu fiz a Assembleia hoje, 31 de agosto. Eu não estou inadimplente, eu voltei. Aí, essa continuidade de Assembleia foi no dia 15 de setembro. Dia 15 de setembro eu não paguei o condomínio que venceu dia 10. Como fica o meu voto? No dia 31 eu estava apto, então eu votei. Só que aqui diz que eu posso mudar o meu voto. A lei dá esse direito de na Assembleia em continuação eu mudar o meu voto. Só que se no dia de mudar o voto eu tiver inadimplência, eu posso mudar o voto ou não? Tem que prevalecer aquele? Não tenho a menor ideia. Porque a lei é nova. Nós, no nosso grupo, entendemos que ele perde o direito de mudar o voto. Isso não é garantido. Isso é um entendimento de um grupo de advogados que trabalham com direito condominial. É uma discussão que a gente faz no SECOM, mas a princípio é o nosso entendimento mais adequado. Você queria ter uma dúvida? Como é que fica o caso das procurações com a lei nova? Boa pergunta. Eu vou fazer isso daí só para a gente poder... Depois, se eu interromper, a gente não continua, mas vamos lá. Caso da procuração. Se você fizer na procuração data específica, olha, pode me representar na Assembleia do dia 13, dia 31 de agosto. Eu estou ausente no dia 31 de agosto. Então, o meu procurador pode votar no dia 31 de agosto. Essa Assembleia foi prorrogada para o dia 15 de setembro.
Eu, como condômino, se quiser chegar no dia 15 de setembro e mudar o meu voto, eu tenho direito. Aquela unidade já está representada e já fez o voto dela. E aí a lei me dá o direito de mudar. Eu não preciso ter uma nova procuração para o dia 15 de setembro, porque aquela unidade, no dia 31 de agosto, já participou do debate, já fez tudo que, em tese, o mandatário mandou e já tem o voto definido. Agora, se eu falei, pô, mas era para mudar a portaria, eu não concordei, eu dei a procuração e ele foi contra a minha vontade, eu vou no dia 15 e mudo. Preciso de uma nova procuração para o dia 15? Não, porque a Assembleia é em continuidade. Então, prevalece aquela primeira procuração, prevalece aquela primeira data. Isso não mudou nada. Mas aí, se não ficou toda a resposta, aí a gente, no final, volta para continuar. Segunda lei, a mesma lei, né, 14.309, o segundo ponto que mudou, 1354. E aí ele também é a mesma coisa. A Assembleia não poderá deliberar se todos os condôminos não forem convocados para a reunião. E isso eu já vi condomínio ter Assembleia discutida e anulada e ter novamente chamada, porque a convenção dizia que o condômino tinha que ser convocado por carta registrada. O custo da carta registrada fica um pouco inviável. Ainda mais quando você pega um condomínio com 1.000, 2.000, 3.000 unidades, 500, 600 unidades. Com a tecnologia que nós temos essa. Mas integrantes do Poder Judiciário entendem que se tem que ser com carta registrada, a mesma pessoa tendo ciência da Assembleia, a mesma pessoa morando no condomínio, tem que ser com carta registrada. Então imagina, você vai mandar uma carta registrada para o condomínio que mora no prédio. Quem vai receber é o porteiro, porque o condomínio não vai descer. E aí você vai ter que fazer o que com essa carta registrada? Entregar mediante protocolo. Mas a convenção dizia que era a carta registrada, só o protocolo não serve. Isso é o entendimento dos experts em condomínio. Fizeram aí a Assembleia Virtual. Então, 1354 teve esses incisos para a Assembleia Virtual. E aí a mesma coisa, Jovino já adiantou os efeitos da pandemia, Assembleia Virtual, Assembleia Híbrida, como é que eu vou fazer? Fica a critério, hoje a lei está regulamentada. Importantíssimo, quando for fazer edital, deixar claro o tipo de assembleia. Agora tem essa obrigatoriedade. Antes, edital de convocação, Assembleia Geral Ordinária para o dia tal. Hoje, Assembleia Geral Ordinária, Extraordinária, híbrida, virtual, presencial. Então tem que deixar claro como é que vai ser essa assembleia para que todos sejam convocados. Olha, não ficou claro que ia ser virtual, eu fui para o prédio. Eu não sabia. Eu não tenho acesso ao computador, eu tenho dificuldades. E aí, novamente, vem a lei, que ela é maravilhosa, quer ver? A administração do condomínio não poderá ser responsabilizada por problemas decorrentes dos equipamentos de informática ou da conexão à internet dos condôminos, ou de seus representantes. Ok, naquele dia da Assembleia acabou a luz. O prédio não tem gerador. Naquele dia na Assembleia deu algum problema no quadro de rede do condomínio. Vai ser realizada a Assembleia? Não, mas é caso fortuito ou força maior. Mas eu não poderia usar o celular? Olha a discussão. O meu desktop não está funcionando, mas o meu celular está. A Assembleia vai ou não ser realizada? Sabe qual a resposta? Nem eu. Porque é novidade. Como o Poder Judiciário vai reagir? A Assembleia poderia ser realizada? Em tese, sim. Quem não tem um aparelho celular com os seus mecanismos? Quantos não acabam indo fazer a Assembleia com o celular? Apesar de ter o desktop, até porque normalmente no desktop está o filho usando para fazer alguma coisa, no notebook está a esposa fazendo outra. Então, a Assembleia poderia ser realizada, não é a queda de energia que impediu a realização da Assembleia. Então, claro, nossa interpretação, nosso entendimento, bom senso, não vamos deixar para o Judiciário, porque o único lugar que não tem bom senso é o Judiciário. Então, a melhor coisa a fazer é cancelar a Assembleia. Porque senão nós não estamos dando, nós não nos responsabilizamos, mas nesse caso, há em tese um problema do condomínio. Eu acho que, eu vou deixar para dúvida, se tiverem que a Assembleia Virtual hoje já está mais adequada, e não vou ficar lendo artigo para cada um. Lei 14.405, que foi a segunda lei federal que o Jovino comentou, que alterou 1351 para 2/3 para alterar a convenção, mudança da destinação do edifício ou da unidade imobiliária. Essa lei ela teve origem no Rio de Janeiro. Uma deputada federal
Rosa Garotinho, fez o PL e foi aprovada por causa de um problema simples. O Rio de Janeiro, antes da pandemia já, estava sofrendo um grave problema de imóveis antigos, principalmente na região central do Rio de Janeiro, que não tinham destinação. Ninguém queria comprar, ninguém queria usar e não podiam ser reformados ou modificados a destinação, porque eles são comerciais e estava tendo um problema no mercado imobiliário. As incorporadoras e consultoras viram aí uma grande brecha, fizeram um lobby e aprovaram a lei, para que possa ser alterada a unidade imobiliária. E agora a pandemia, isso acabou até ajudando a aprovação da lei, acabou fazendo que muitos empreendimentos comerciais fossem devolvidos. Nós temos muitas lajes desocupadas, muitas salas desocupadas, e aí você tem essa dificuldade. E aí foi um Deus nos acuda no mercado, né? Tá? Alguns questionam a constitucionalidade desta lei, dizendo que afeta o direito de propriedade. Nós, a maioria dos condominialistas que acabam escutando, respeitamos as posições contrárias, mas entendemos que não afeta a propriedade, a propriedade continua existindo. Como você tem ali, eu tenho um empreendimento. Mas eu comprei um apartamento, agora vai virar uma sala comercial? Eu vou poder fazer uma sala comercial? Morar em condemônio é isso, a gente perde diversos direitos. Nossa, a propriedade num condemônio ela é mais restrita, ela não é plena. Eu não posso chegar lá 11 horas da noite e ligar o som alto. Eu tenho restrições. Então, tudo isso a gente tem que ir levando. Nós temos consciência. Qualquer um que comprar uma unidade imobiliária em condomínio, propriedade, tem restrições de direito. Mas aí, essa celeuma toda que se deu, os 2/3, e a gente discute até mais na frente, algumas pessoas esqueceram de alguns outros detalhes antigos que já tinham. Por exemplo, o 1340, que não foi modificado nada no Código Civil. Despesas relativas a partes comuns de uso exclusivo de um condômino de algum deles incumbem a quem delas se serve. Isso já está dando um rebuliço no mercado, mais do que a constitucionalidade. Porque aí nós vamos criar ou alterar destinações, e a minoria, o direito da minoria que não usa. Quem mexeu no plano? Vocês, maioria, querem fazer isso? Eu não vou ter acesso, eu não vou usar? Eu sou uma pessoa que eu tenho dificuldade de locomoção, eu tenho uma sala comercial, vocês querem pôr uma piscina, que eu jamais vou usar a piscina? Vocês querem mudar isso aqui da minha sala para virar um empreendimento residencial? Vai ser um condomínio residencial? Vocês querem fazer uma quadra, uma piscina, eu tenho dificuldade de locomoção, eu vou ter que arcar com o custo disso? Eu não vou me servir? Já está dando uma discussão. Qual será a interpretação do judiciário? E a resposta é clara. Aguardem e verão, porque ninguém sabe. Mas vou mais longe. Alguém já deve ter ouvido falar dessa lei 4.591 de 64. Acho que quem mexe já deve ter ouvido. Olha o que diz o artigo 17 no seu parágrafo 1º. Os condôminos que representam 2/3 ou 80% vão decidir sobre demolição, construção e tudo. E aí diz o parágrafo 1º, a minoria não fica obrigada a contribuir para as obras, mas assegura-se a maioria de adquirir as partes, dissidentes, tal. Então já existia desde 1964 uma previsão de se modificar e se respeitar o direito da minoria. Então o que nós entendemos hoje é que com essa norma, isto acaba também ainda prevalecendo. Até porque, não vou entrar no mérito dos advogados que aqui estão, se a lei foi revogada, derrogada, que parte foi, o que não é, porque até hoje ninguém tem uma conclusão sobre isso. Mas vamos lá. Aí vamos falar de contratação de administradora, que esse é um tema, já que nós temos bastante síndicos. Aliás, quem é síndico profissional aqui? E síndico amador, quem é? Não, como é profissional? Tem um jogador de futebol profissional, eu sou amador, porque eu jogo. Até porque esses síndicos profissionais vão aproveitar a deixa do... Eu vou pegar essa deixa do Jovino, porque isso eu tenho uma tese, que depois nós vamos falar sobre isso, e eu gosto de brincar bastante, entendeu? Os síndicos profissionais são representados por qual entidade de classe? Qual é o Conselho Federal? A lei que ela autorizou, que regulamentou a profissão? Então a gente sabe que tem um PL trabalhando em cima de tudo. Eu sou favorável, eu acho que tem que ser regulamentado e tal. Eu só não gosto do termo profissional.
porque eu sou advogado, muito orgulho. E não preciso dizer que eu sou advogado profissional. Eu sou um advogado. Médico é médico, dentista é dentista, o arquiteto, são todos sem necessariamente serem profissionais. E tem muitos síndicos, nome bonito agora, estão usando orgânico, né, que é tão preparado ou até mais que muito síndico profissional, porque o síndico profissional às vezes está começando e tudo. Então vamos lá, contratação de administrador é um pouco para o síndico, seja profissional, orgânico, amador ou iniciante. Vocês devem ter em consideração, porque vamos voltar lá no 1348, as responsabilidades do síndico, que compete ao síndico e tal, e a mais importante de todas que preocupa vocês é responder civil e criminalmente. Eu acho que essa é uma preocupação. Nós vemos no mercado administradoras que sede própria. É importante uma administradora ter sede própria? Quem acha que é importante uma administradora ter sede própria? 2, 3, 5, 6, 10, tá. Vamos analisar o mercado que diz sede própria. Quando essa administradora diz que tem sede própria, vocês levantam a matrícula de propriedade dela no cartório para ver se a matrícula, aquele imóvel que ela diz que a sede é própria, está no nome da empresa? Esses que acham importante. Alguém levanta? Vocês acreditam no que pôs no site? Na proposta? Porque eu dizer que eu tenho sede própria, eu sou dono da empresa XPTO administradora. Aí, eu tenho sede própria no meu site bonito, novo, tecnológico. Inclusive, eu já ouvi aqui que a tecnologia 5.0 é um site fantástico. Aí você vai levantar a matrícula do meu endereço. Proprietário do imóvel, Luiz Ribeiro. É sede própria da empresa? PJ não se confunde com PF. Então, isso é um mito. Se preocupem quando dizem isso. E chequem. Porque se a administradora que diz que tem sede própria e não tem, já está começando mal. E a responsabilidade depois não diz assim, não, mas eu achei que ela era séria, tradicional, sede própria, tem não sei quantos anos. Alguém deve lembrar da Vale, no Brasil, da Melincos. Quantos anos eles tinham e quebraram? Seguro, vou mexer com o Paulo agora. Vocês acham importante? Seguro. Alguém discorda? Paulo, me ajuda. Seguradora cobre seguro de ato ilícito? Não. Então aquela administradora que falou, tem 1 milhão de seguro, desviou 50 mil reais. A seguradora paga, Paulo? Ato ilícito. Não se iludam. Caráter. Nós temos que checar tudo. Não é porque a seguradora chegou, olha, eu tenho um seguro, fica tranquilo. E digo isso para vocês também, síndicos, hein? Mas não se preocupem apenas na hora que vai a um condomínio. Eu tenho um seguro de responsabilidade civil. Responsabilidade civil cobre uma falha profissional. Isso é bom, é importante. Mas caráter não tem preço. O seguro não vai pagar a polícia. Capital social. Alguém se preocupa em ver contrato e capital social da administradora? Vocês confiam deixar 100 mil reais? Eu não vou falar muito alto. Vou pegar 100 mil reais para um prédio. Nada absurdo aqui. Um prédio padrãozinho, 80 conto, 70 conto, 100 conto. 100 mil. O administrador tem um patrimônio de 5 mil, capital social de 5, 10 mil reais. Vocês já se preocuparam em ver capital social da administradora? Vocês sabem a lei como funciona? A empresa é obrigada, ela garante, ela se responsabiliza até o limite do capital social. Se ela tem um capital social de 5, 10 mil reais, a responsabilidade dela é isso. Ainda que decorrente de ato ilícito. Ah, mas eu vou entrar com um boletim de ocorrência. Perfeito. Ah, eu vou entrar na justiça. Perfeito. Eu tenho no escritório pelo menos acho que uns 20 quadros que eu poderia fazer e pendurar. Ganhei e não levei. Porque desviou dinheiro, porque simplesmente subiu com o patrimônio, mas ela tinha sede própria. Ah, eu caí nessa. Não era. Ah, mas ela deu um seguro. E a seguradora falou, não, foi ato ilícito. Então prestem atenção no capital social. É importante acompanhar em uma empresa o seu capital social. Tecnologia. O Jovino já adiantou. Hoje não tem mais aquela administradora. Olha, eu faço uma pasta de balancete e tenho o meu site na internet que você vai acessar. Isso já é passado. Se você não tiver essa vantagem, portal, aplicativo, segunda via de boleto, tudo fácil na palma da mão, e vocês, síndicos, não fizerem os condôminos utilizarem, porque o que o Jovino falou é uma grande verdade. As empresas investem
dão a ferramenta, mas o condomínio liga para a administradora, tá como era o segundo boleto? Segunda via do boleto? Posso acessar o site do banco para pegar? Ele tem na mão. É cultural. É um trabalho. Ó, nós estamos falando de 5.0. Então, começar a trabalhar. Atendimento. Alguém falou aqui em algum momento, eu não lembro, automação ou humanização. Eu acho que eu ouvi isso hoje aqui. Condômino quer carinho. Condômino quer ser bem tratado, de maneira educada, ouvido. Não adianta botar lá, TECL 1, se sua reclamação for sobre a piscina. TECL 2, se for com algum dos funcionários. TECL 3, se você quiser reservar a quadra. TECL 4, a hora que você for ver a encomenda. Aí vem lá no 9, que é a melhor de todas. Né? Não me chame, por favor, é o 5. Então, atendimento aqui. Não tem jeito. Jurídico. Vocês acham importante a administradora ter jurídico? Quem acha importante a administradora ter jurídico? Quem falou não pode? Peraí, quem falou não pode? Não pode? Então nós vamos fazer uma pausa e daqui a pouco a gente continua. Vocês já ouviram falar do PROAD? Quem não ouviu? E não é vergonha não se preocupe, é tanta sigla que a gente tem. Quem ouviu falar do PROAD? Levanta. 2. Olha, síndicos que nunca ouviram falar do PROAD. Lição de casa. Vamos descobrir o que é PROAD, que eu também não vou falar. Tá? Na próxima, eu não vou falar o que é PROAD, só vocês ficarem curiosos, sair daqui e falar o que será que é o PROAD. Programa de rateio de obra? Não. PROAD tem a ver com Projovino. Será que tem? Não. PROAD é um programa que foi desenvolvido. Secov ajuda e coordena. E certifica e atesta empresas de administração de condomínio que são auditadas pelo Bureau Veritas. Então são empresas que, em tese, estão recomendadas. Secov fiscaliza, participa, a BIC participa, OAB participa. Então são 3 instituições que têm assento, que discutem e que tornam o mercado, não vou dizer que mais seguro, mas ao menos aquilo. Você faz uma série de checagens, e não só a série própria, assim, que é a matrícula, e você descobre se a empresa, pelo menos, tem alguma idoneidade como é vista no mercado. Voltando para o jurídico, que agora eu fiquei curioso. Não pode? Por que você disse que não pode? A própria administradora não. Mas quem te disse isso? Conflito de interesse. O que diz a OAB? Numa ementa de 2018. Mais do que conflito de interesse, a discussão é até uma possível captação de clientela. E há o conflito de interesses. Eu tenho essas 2 situações. Então, as administradoras não podem prestar ou ofertar serviços de advocacia, nem contratar advogados para prestarem serviços para seus clientes. Nós, lá pelo Secov, nós tivemos um problema sério com a Ordem há uns 2, 3 anos atrás, e eu estava na presidência da Ordem, vieram até conversar comigo, eu falei, olha, a OAB está com razão. O Secov, como entidade, não podia, e não pôde, como acabou, prestar serviço para as empresas que estavam associadas ao Secov. Ou, desculpa, para os condomínios. Para as empresas, eles poderiam tirar consultas. Para os condomínios destas empresas, não poderiam. Hoje o Secov não atende mais. Então, se a administradora de vocês vierem com aquela proposta maravilhosa, nós temos um jurídico próprio, vocês estão sujeitos a problema. Vocês estão sujeitos a serem penalizados. Ação da OAB Mato Grosso. 19 administradoras de condomínio ofertar serviços jurídicos, já foi proibido. Distrito Federal, já foi proibido. São Paulo, existe um trabalho já sendo feito com isso também. Administradora é administradora. Serviço jurídico é advogado. Síndico, seja ele profissional, orgânico, amador, iniciante, aprendiz, vocês têm que ter advogados de confiança de vocês.
O condomínio tem que ter o advogado de confiança do condomínio. A administradora está insatisfeito com a prestação do serviço administrativo? Se o advogado está vinculado, será que o advogado vai conseguir ser imparcial? Então você trabalha com os dois. Olha, a administradora tem usualmente na carteira dela advogados para apresentar, 1, 2, 3, 5, 10, não importa. Porque é recomendação, a ordem até questiona isso, porque estaria indicando. Mas é como você ligar na administradora e perguntar, olha, eu preciso de orçamento de desinsetizadora. Me manda 3, 4, 5. Você vai contatar, você vai ligar, você vai ver. Mesma coisa de advogado, você vai ligar. É confiança. Então, quando verem isso, preocupem-se. É importante que tenha a administradora, que vai fazer o serviço administrativo, e tenha seu advogado, seu escritório jurídico, que vai dar assessoria ao síndico ou ao condomínio. Lei 14.125/21. E aqui a gente começa a falar sobre a importância, às vezes, de se ter um especialista, um advogado, que vá auxiliar o síndico. Alguém já ouviu falar sobre a mudança das citações em processo? Tirando os advogados, claro. Síndico, que não é advogado. Vocês sabem o que é citação? É o ato pelo qual, não vou falar juridicamente, vou falar de uma maneira clara. É o ato pelo qual aquele que você quer processar, o devedor, o mal pagador, o que está causando problema, é chamado a participar do processo. Então eu vou entrar com uma ação contra, vou pegar o Paulo aqui, que o Paulo é imparcial, eu quero processar o Paulo. Vou fazer a minha peça, vou fazer a petição, protocolar no fórum, vai uma citação para o Paulo. Como é que eu estou de tempo? Eu gostei disso aqui, high five. Eu quero processar o Paulo, eu vou ter que citar o Paulo ser citado e entrar no processo e poder se defender, e saber que existe um processo. Até então, pouco tempo atrás, pré-pandemia, a citação era feita por oficial de justiça. Depois, antes do novo Código Civil, o novo Código de Processo Civil, até 2015. 2015, mudou-se para que preferencialmente fosse feita por carta. Agora nós mudamos. A citação vai ser feita por e-mail. Ainda não está funcionando 100%, exceto, claro, na Justiça do Trabalho. Tudo na Justiça do Trabalho funciona de uma maneira diferenciada. Justiça do Trabalho já tem gente pedindo citação por e-mail. Alguém já está vislumbrando o que vai acontecer com isso? Depois é WhatsApp. Não, já tem lugar fazendo. A dúvida é a seguinte: qual condomínio tem e-mail que funciona? Corporativo, vamos chamar, não do síndico. Comecem a se preocupar. Imaginem se os senhores e senhoras síndicos estiverem com esse e-mail cadastrado como representante do CNPJ na Receita Federal. Porque quando nós fazemos na DBE para alterar, nós temos que colocar um e-mail. Vai ser o e-mail de quem? Do orgânico. Aí colocou o e-mail. Eu tive cliente que estava há 10 anos sem alterar a Receita Federal. Então você vai estar com o e-mail do síndico. O síndico morreu, o síndico mudou. Chegou uma citação para ele. Não é um terror que vai acontecer isso amanhã. A lei já está aí. Falta a regulamentação do CNJ. O CNJ está ajustando. Vai chegar uma hora, e a lei, os artigos prevêem isso, aonde você vai ser obrigado a informar no Poder Judiciário o seu e-mail para ser citado. E se você não informar, você vai ser citado pelo correio, por oficial, tudo, e aí você vai ter que justificar porque você não informou sob pena de multa. E se o motivo não for adequado, você vai ser multado. Então, comecem a se preocupar também com isso. É algo a ser analisado. O condomínio tem que ter um e-mail corporativo. O condomínio é quase uma empresa, né? Tem um PL aí para o condomínio se tornar uma empresa. E já vou adiantar, hein? Não entrem nessa fria. A pior coisa que vão fazer é isso, porque vão dar mais obrigações fiscais e tributárias para o condomínio a hora que ele se tornar uma empresa. Veja, hoje, como um ente despersonificado, ele ainda acaba sendo menos pior.
É só cuidar de retenção de ISS, PIS/COFINS, imposto de renda, essas coisinhas só. Imagine sendo uma empresa, balanço demonstrativo e tudo mais. Desculpe interromper, o condomínio ele deveria ser gerido como uma empresa. Sim. Ó, ela roubou 5 minutos nessa pergunta. Eu tenho 5 minutos a mais, tá? Só por causa dessa pergunta. Mas esse é o conceito. Ele tem que ser tratado como uma empresa. Aí, olhem que interessante. Síndico, que o Jovino já deu essa, eu preciso também se desabafar. Nós já falamos essa história do síndico orgânico, síndico profissional e tudo. A lei é clara. O síndico é eleito. Se eu sou eleito, como é que eu sou contratado? E aí a gente é criativo, né? Brasileiro, administrador, condomínio, é criativo. Não, você vai na assembleia e aí quem assina o contrato? Um conselheiro ou subsíndico. Que poder tem o subsíndico? A lei diz o condomínio é representado pelo síndico. Como é que o subsíndico vai assinar o contrato? A assembleia deu poderes para ele. Boa! Por que não fazemos a coisa direita então? E esse é um trabalho que a gente vem fazendo, eu principalmente bato muito nessa tecla, hoje ouvindo compartilhar no nosso bate-papo, ele achou que também esse é o caminho certo. O que diz o nosso artigo 1348 que compete ao síndico? Convoca a assembleia. Ok. Parágrafo 2º, olha o X da questão. O síndico pode transferir a outra, em total ou parcialmente, os poderes de representação, as funções mediante a aprovação da assembleia. Qual a dificuldade das pessoas fazerem as coisas juridicamente perfeitas? Ou menos complicadas, não vamos dizer perfeita, porque nós estamos na Bélgica. Então, temos que ir com calma. É simples. Assembleia. Vou contratar um síndico não condômino, não profissional, mas um síndico não condômino. Até porque a lei diz, o síndico poderá ser condômino ou não. As convenções dizem que o síndico poderá ser condômino ou não. Diz condômino ou profissional. Vou fazer assembleia. Quero me cercar de garantias? Então eu preciso fazer um contrato de prestação de serviços. Um mandato eletivo, você ser eleito para o condomínio, é muito mais seguro juridicamente e tem muito mais força do que um contrato de prestação de serviço com um síndico profissional. E você tem como resolver isso tudo de uma maneira simples. Olha, a assembleia está aqui. Aquela assembleia delibera a transferência de poderes para assinar contrato ao subsíndico ou ao conselheiro. Mas ninguém põe isso no edital. Ninguém determina isso em assembleia. A assembleia vota lá, não, subsíndico assina. Preciso rescindir. Vocês já viram? Eu sei que não é com vocês esta situação, mas a gente já vivenciou e eu preciso narrar, porque se são síndicos não condôminos, é importante conhecer os colegas que tem por aí, que também se vendem como síndico profissionais, é isso que a gente procura mostrar. E aí entra a importância que o Jovino falou da especialização. Síndico amarrado ao cargo. O condomínio quer porque quer que o síndico saia e diz, não, meu contrato é mais um ano. Ah, mas tem uma cláusula que diz que se nós não quisermos, você ia rescindir. Vai para a justiça. Não, vai brigar na justiça. Isso é bom para a imagem do síndico profissional, isso é bom para a categoria. Assim como eu fico estressado com muitos colegas advogados que eu vejo fazer umas coisas e aí mancha toda a advocacia, não é bom para quem é síndico. Como nós melhoramos o mercado? Não é nivelando por baixo, é nivelando por cima. Se nós começarmos a apresentar um diferencial, a ter uma mudança, a mostrar, olha, como é que você faz isso? Imagine se uma assembleia está bem assessorada por um profissional de direito e ele orienta a assembleia para dizer o seguinte, vamos colocar aqui, porque convocar a assembleia de condôminos é competência do síndico. Parágrafo 2º não diz que a assembleia pode transferir poderes total ou parcial? E se a assembleia disser o seguinte, em caso de insatisfação, ou por qualquer motivo que seja, o conselho tem autonomia para convocar uma assembleia? Eu vou marcar a assembleia, o condomínio quer contratar um síndico. E vejam, isso é um diferencial para vocês venderem para o condomínio. Olha, você quer uma garantia de que eu vou prestar um bom trabalho e eu confio no meu trabalho? Coloca aí na assembleia que em caso de vocês quiserem o conselho, dá poderes para quem quiser lá desse time.
tem autonomia para convocar uma assembleia para a destituição do síndico. O meu variável é esse. A minha diferença para o mercado não é ser profissional, é confiar no meu trabalho. E aí eu confio tanto no meu trabalho que eu faço questão que vocês coloquem isso em assembleia. Não precisamos de contrato. Vocês estão dando autonomia para o subsídio, para o conselho, para quem quer convocar uma assembleia, só me dando o direito de vir me defender, para também não ter aqueles conselhos que a gente sabe que quer queimar o síndico, né? Isso é natural. Então só coloca ali, só me dá o direito de defesa, eu vou ser convocado, eu vou explicar, vocês vão pôr o ponto em vocês, a assembleia coloca. Se achar que tem que me destituir, não rescindir o contrato, eu pego meu boneco e vou embora. Ah, mas e as obrigações do síndico, como é que fica? Ah, destituição do síndico, não estava falando, ó. Bota ali o artigo, pronto. Não cumpri minhas obrigações. Estou sendo destituído, não estou sendo rescindido. Porque destituição em condomínio, a gente sabe como é que é. Política. 99% das destituições, 90%, né, são por problema político. Não é incompetência. Aí a pessoa começa a desconfiar, começa a ter o atrito, aquele que você multou, você fez a comunicação agressiva, violenta, multou o condômino só porque ele parou o carro de atravessado no meio de 3 vagas e você não compreendeu isso. Aí ele fica com raiva. A primeira coisa que ele vai fazer, vou tirar o síndico. Segunda, administrador. É sequência, porque a administradora é cupincha do síndico. Então, normalmente é isso. A partir do momento que você dá essa segurança, olha a minha garantia, eu confio em mim. Não preciso de nada disso. E aí, como é que eu vou garantir o meu trabalho? Ah, você, na sua proposta, disse que vinha 2 vezes por semana, 8 horas, 4 horas, 6 horas, você vai fazer isso, vai fazer aquilo. Ok, termo de obrigações. Bota na Assembleia aquilo. Minhas obrigações como síndico, além daquelas previstas no artigo 1348, são estar presente ao condomínio 2 vezes, estar aqui e tal, fazer isso, fazer aquilo, fazer reunião, fazer visita, fazer não sei o que lá. Caso isso não seja cumprido, o condomínio tem o direito de fazer a destituição do síndico por, cadê aqui? Onde é que eu vou achar aqui? Aqui, 1349. Não prestou, não administrou convenientemente no condomínio. Pronto, nós temos toda a base jurídica perfeita, mas nós precisamos inventar. E vamos fazer e criar o contrato de prestação de serviço. E aí no contrato vai ter cláusula penal, no contrato vai ter isso, vai ter aquilo. Vocês acham que, como síndico, né? É bom ter um processo de um condomínio para rescisão contratual? Quem contrataria depois dos 6 de novo? E aí é o que eu digo, não sejam profissionais, sejam especialistas. Eu sou um advogado especialista em direito condominial, não sou profissional em condomínio. Vocês perguntarem para mim, eu quero me aposentar, o que eu faço? Sei lá, procuro advogado. Mas você não é advogado? Sou, mas eu não entendo nada de previdenciário. Posso te indicar. É saber cada um ocupar o seu espaço. Nós temos no ABC, quantos condomínios? Alguém sabe? Alguém sabe? ABC. 2000. Quem dá mais? Quem dá mais? Vou falar por experiência não. Fontes. Nós temos aproximadamente 5.500 condomínios no ABC. Vocês estão em quantos síndicos profissionais aqui? 30, vamos chutar. Vocês acham que os 30 conseguem 5.500 condomínios aguentar? Tem mercado para todo mundo. Então, seguindo o conselho do Jovino, especialização, aperfeiçoamento, trabalhem em cima disso. Seja Condo Center, seja outros cursos que existam por aí. Claro que, como todo bom curso, como todo bom profissional, a gente sempre tem também aqueles somebody love, né? Então vejam os locais, vejam as empresas, vejam quem são os palestrantes, vejam o conhecimento, não entrem naquela proposta, não, sede própria, capital social não sei quem é, como é que nós vamos fazer. E já deixo o convite aberto a todos e todas, nós vamos estar divulgando a partir de amanhã nas redes sociais, o Paulo vai ajudar a gente também, vai divulgar no grupo Condo Center, mas dia 13 de setembro, o Secov, junto com a CIG ABC em São Bernardo do Campo, aqui na Rua Java, vai estar fazendo um bate-papo. Eu tive a grata satisfação de estar coordenando 2 grandes advogadas de direito condominial. Elas vão estar lá
mesa redonda, eu vou estar só tirando dúvida com elas e cutucando, para poder falar um pouco sobre direito condominial. Vai ser um bate-papo só com isso. Doutora Natália Aguiar, que por acaso está aqui na segunda carteira, e doutora Edilene, que por acaso está aqui na segunda carteira, vieram me prestigiar hoje aqui. E o Condocenter, estarão as duas e eu lá atiçando elas e colocando mais lenha na fogueira para ajudar no Condemônio. Desculpa ter estourado o tempo, eu sei que a senhora fez 5 minutos lá daquela pergunta, né? Deu 5 minutos, não foi? Olha lá. Tá, obrigado, espero que tenham aproveitado e a gente tenha disposição. Obrigado. Bom, ninguém tem mais dúvidas? Nada, né? Quem precisa de massagem agora? Eu tinha certeza que a massagem hoje era importante. Tinha certeza, era isso mesmo. Bom, a massagem está lá, mas vamos antes então, dúvidas. Vamos aproveitar, nós não vamos ter tanto tempo, porque eu sei que vocês querem ainda fazer papo, tomar café, querem brindes, né? Mas a gente precisa dar um passinho aí para as perguntas. Quem tem perguntas? Levanta a mão. Jovino, pode falar da já responder. Ela vai dar o troco antes. A gente morre pela boca. Eu recentemente fui consultada sobre uma assembleia de família mais aberta, não permanente. E ficou o dia inteiro para a votação. Então, eu gostaria que o doutor explicasse se a assembleia permanente é para isso. Eu tenho até uma advogada aqui que ajudou a participar de um caso semelhante nesse processo. O condomínio, ele é um condomínio muito grande. E para facilitar, vejam só, para facilitar, ele colocou isso, nós vamos ter eleição de síndico, ele abriu a assembleia às 9 horas da manhã, 9 horas da manhã ele abriu a assembleia, e fechou a assembleia às 18 horas, é isso? O dia inteiro para votarem. Abriu um dia e fechou no outro para deixar. Abriu às 18, às 19 no dia e fechou às 19. Mas para votar, para ter votação. Não, para votar, ó, exatamente. Então você só quer que o condomínio, é um caso meio parecido. Ela abriu a assembleia às 9 horas, nós vamos eleger o síndico. E aí tem 3 chapas. Aí você tem até às 18 horas no final do dia para votar. Você passa lá, tá no térreo, tem a urna, você tem o dia inteiro para passar e votar e deliberar. No final nós vamos apurar. Guardadas, acho que é mais ou menos isso. Uma assembleia tem um horário de começo, fica em aberto, por causa da votação. Não pode. Essa assembleia permanente que a lei prevê é para sair captando voto? Não, não. Na verdade não é, ela é fora específico, mas lembrando que fora específico, às vezes você tem uma votação fora específico, e aí você tem uma dúvida com relação a tudo que foi colocado pelas profissionais, que é esclarecer a dúvida, e depois você volta para votar. Eu nem falei isso, porque os síndicos aqui são tão bons que não tem esse absurdo. Não, é uma coisa absurda. Olha, vou marcar hoje, eu vou bater de porta em porta, a hora que tiver o quórum. Não. O conceito da lei é esse. Você tem um dia, até porque você tem que fazer uma convocação para a segunda assembleia. Essa convocação tem um prazo mínimo, não é assim. É o que eu comentei. E a assembleia vai decidir. A assembleia síndica não vai chegar na hora. Você não pode já no edital. Ó, estou fazendo edital que ela começa hoje tal hora e fecha tal hora. Não. Ela começa hoje, primeira chamada, 19h30. Segunda chamada, 20 horas. Segunda chamada não deu o quórum. Ó, vamos discutir, vamos... Porque às vezes uma coisa é você falar, eu preciso de 50 e nós estamos em 40. Faltam 10. Outra coisa é, eu preciso de 50 e nós estamos em 5. Não adianta marcar uma outra assim. Será que adianta? E aí nós temos que pôr entre os 5. Porque se os 5 chegarem e falar, não. É um absurdo, não vamos perder, tem que fazer outra. Então, é ali, na hora e no momento que vai ser discutido. Não existe essa de abrir 9 horas, hoje, quarta, né? Quarta-feira. A Assembleia começou hoje às 19, ela termina amanhã às 22. Isso não é o conceito da lei. Isso é brasileirado. Isso está acontecendo um pouco por causa da internet também. Porque daí tem essa virtual, entre aspas, então a gente vai abrir agora
a votação e tal hora do dia seguinte a gente vai fechar a votação. Como se fosse assim. Vai ficar a votação aberta por um prazo. Eu vi que tem algumas administradoras que andam fazendo isso. Olha, nós já vamos abrir no... E aí, eu até, se vocês pegarem a lei, me presta um carinho. Tem um artigo que ele deixa claro, todo material que você for usar para a Assembleia, que precise de discussão, deliberação, você pode disponibilizar tanto ele físico como virtual. Parágrafo 6º. Os documentos pertinentes à ordem do dia poderão ser expostos de forma física ou eletrônica aos participantes. Então, olha, nós vamos fazer uma votação sobre a pintura, a cor que vai ser pintada no condomínio. Já estou disponibilizando no site, no portal da administradora, os modelos, as cores e tal. A Assembleia vai começar às 19 horas e ali nós vamos votar. Então não é, a Assembleia começou às 19, vamos deixar as cores ali e depois no dia seguinte todo mundo decide a cor. Não, você disponibiliza antes, para quando chegar no momento da Assembleia, vamos pensar na Assembleia física. Pessoal, tá aqui, ó, 3 modelos, como é que a gente fazia? Ia todo mundo lá num canto do prédio, né, porque vem a empresa, bota 3 moldes ali, 3 opções, vamos lá todo mundo, sai todo mundo do salão. Vai, olha lá. Ou... olha, a empresa pintou, todo mundo passa lá, que a Assembleia vai ser daqui a 3 dias, cada um já vê, já olha a sua cor, depois vai e volta. Ou faz a enquete. Mas não, abre a Assembleia, deixa... Não, isso não existe. Pode dar informação, mas lá vai ter que ter votação. Vai ter que ter a votação. Pera, só que teve... Doutor, para que me serve uma administradora se ela não pode me dar orientação jurídica? Porque eu preciso de orientação jurídica para funcionários, para saber o que eu preciso, por exemplo, um processo contra, como é o meu caso lá em Santo André, processo contra o Semasa, para me dar uma orientação geral. A administradora, simplesmente para fazer folha de pagamento, não me adianta para nada. Aí eu te diria o seguinte, vem nesse formulário do PROAD, acho que são 200 ou 300 atribuições que a administradora faz, que não é só a folha de pagamento. É que essa é uma visão que se tem, porque você imagina o trabalho final só. É como você dizer, olha, o trabalho do síndico é fácil, ele só fica andando para os colegas, ouvindo os condôminos e manda o zelador fazer. E quem está no cargo, na atribuição, é que sabe a dificuldade que é. A parte jurídica, por mais que você fale, para que serve a administradora? É um administrador que está te falando, não é um advogado. Mas aí eu não preciso do administrador, eu preciso de um contador. Eu estou como síndico há 20 anos, e eu conheço de ponta a ponta o que a minha administradora faz por mim. E a coisa mais importante que a minha administradora faz por mim é dar orientação jurídica, porque o resto, qualquer contador poderia fazer. Então, eu diria o seguinte, eu não discordo em parte. Qualquer contador poderia fazer. Ok, então você vai ter um contador e um advogado. Você pode ter um advogado e uma administradora. O contador e o advogado é a minha administradora. Então, você tem uma administradora, a diferença é o contador não vai ter a especialização em administração, porque ele atende diversos outros tipos de empresas. Então, se você pensar no contador exclusivamente para fazer a folha de pagamento, contador e administrador é a mesma coisa. Exclusivamente em folha de pagamento. Agora, o trabalho que a administradora às vezes faz, como suporte, vamos lá, o contador, vai ter malote que a administradora normalmente faz? Não sei, pode ser que tenha contador, estou dando exemplo aqui, serviços que a gente sabe. O contador vai te dar o portal, o painel, vai fazer reserva de salão, vai cobrar. O contador não vai fazer cobrança, o contador vai fazer a contabilidade. Queira ou não, a administradora faz a cobrança extrajudicial. Então tem alguns serviços a mais, e aí eu não tipo, eu falei que eu concordo em parte. O contador faz algum serviço que a administradora faz? Faz. A administradora faz serviço que o contador faz? Também faz. Então é uma opção que você tem que ter. Eu quero um serviço de contador, porque a minha maior preocupação é a folha, ou eu quero um serviço especializado, feito por uma administradora que só mexe com isso o dia inteiro. É a história do médico. Você tem um clínico geral e você tem um especialista. Eu diria que o contador é o clínico geral, a administradora é o especialista. Mas, doutor, cada vez que eu tenho um problema, eu recorro à administradora. E a administradora, pela experiência, por administrar outros condomínios, ela me dá uma visão jurídica do que eu posso e do que eu não posso fazer. Ela me dá uma orientação. Ela te dá uma orientação que não necessariamente juridicamente está correta. É a história do edital. Eu vejo administradoras fazendo editais errados.
E aí o dia que anularem uma assembleia, você vai falar, pô, você precisa de um advogado, né? E aí vai sair mais caro. Digo por experiência própria. Resolver uma coisa, arrumar o que fizeram de errado é mais caro. Transcorrido o prazo de 90 dias que você tem, né? Você compra essa assembleia, você não pode. Não atingido, a ata será fechada? Tem que ser fechada. Se a lei te dá 90 dias, você tem que fechar. Não conseguiu o quórum, assunto está morto. Me veio aqui um gancho em relação à PL 1513, a posição do advogado nos atos condominiais, né? Acho que isso poderá também auxiliar o síndico em algumas decisões e orientações jurídicas também, né? A PL, que até uns conhecidos nossos aí que originaram isso, tem a paternidade, né? Eu estou roubando a paternidade. O conceito dela, num primeiro momento, é a convenção. É o ato constitutivo, porque como são feitas as convenções de hoje, igual a como é feita na Bélgica. Você tem condomínio que você tem que levar o animal pelo elevador de serviço. E aí você descobre que o condomínio não tem elevador. Mas na convenção diz. Hoje eu estava dando um parecer para um cliente, olha que situação. E aí eu fui questionado por outro advogado. Ele não, mas o meu advogado, se o advogado diz o contrário, eu vou ter advogado, não sei meu filho. A convenção deles diz: a Assembleia poderá ser convocada, item A, pelo síndico. Item B, pelo subsíndico. Item C, por qualquer conselheiro. Item D, por 1/4 dos condôminos. Aí o advogado veio me questionar: doutor, a lei prevê lá, no artigo 1348, inciso A, que compete ao síndico convocar a Assembleia. Eu falei, doutor, eu não discuto. A convenção foi mais ampla. Aquele rol que você bota lá não é taxativo, é exemplificativo. A convenção não pode dizer o síndico não pode convocar. Aí está indo contra a lei. Agora, a convenção permitir que o subsíndico convoque, que qualquer conselheiro convoque, se ela está permitindo, permite. E isso deu esse problema por quê? O subsíndico e um grupo querem destituir o síndico. Aí o subsíndico está convocando a Assembleia. A convenção permite. Olha, o artigo 16 da sua convenção está mal redigido, porque ele tem outros detalhes ali. Mas do jeito que está, nada impede do subsíndico convocar. E aí aquela história da administradora dar um parecer visto. Essa convenção, vou fazer, acho que não deve ter visto uma outra igual. Será que ela saberia, ela iria agir pensando, não, pô, mas o síndico, querem derrubar o síndico? Se querem derrubar o síndico, eu não vou deixar, eu vou dizer que não pode, eu vou aqui, não sei. Para mim, o que vai acontecer no condomínio não importa, eu tenho que dar o meu parecer com base na lei. Aí se o cliente não gostar, não gostou, paciência, vai para outra. Nós temos que ter, o advogado tem essa autonomia que a administradora pode não ter. Queria fazer uma colocação, doutor. Não sei se alguns síndicos já tiveram essa prática em análise de passo de prestação de conta, quando o advogado, ele não, se é obrigação ou não, quando ele emite ou deixa de emitir nota fiscal em relação aos honorários ou serviços prestados ao condomínio. Isso é uma obrigação? Ele pode trabalhar em tese dessa forma ou não, emitindo ou não emitindo? Porque eu já presenciei alguns patronos aí que deixam de emitir nota, cobrando do condomínio honorários, enfim, valores de cobranças aí judiciais, enfim. Vamos, primeira pergunta, honorário contratual ou sucumbencial? Ambos. Tá. Eu entendo o seguinte, e é o que eu aplico. Honorário sucumbencial, quem está pagando? Não é o condomínio, é a parte adversa. Bom, mas ele depositou em juízo e eu fiz um mandado de levantamento. O valor está passando primeiro pela minha conta. Vou dar alguns exemplos, tá? O valor está passando pela minha conta se o meu contrato prevê isso. Eu estou dizendo que o meu contrato prevê. Eu recebo e te passo a sua parte. Se eu estou passando a sua parte e não estou cobrando nada, eu não prestei serviço, entre aspas, eu não tenho por que emitir nota. Se eu estou cobrando honorários contratuais de você, eu tenho que emitir nota. Bom, sucumbencial, não tenho que emitir nota porque não é você, condomínio, que me pagou.
Então vamos trabalhar com valores. Levantei 50 mil reais, 60 mil reais. Desses 60 mil reais, 10 mil reais é sucumbência. Sobram 50. Desses 50 eu compactuei com você que eu ia te cobrar de honorário, sei lá, 10 mil reais também. Vamos imaginar fazer conta fácil. O advogado tem que fazer conta fácil para não atrapalhar. Então, levantei 60 mil. 10 mil é sucumbência, não tem nota, porque quem pagou foi o Paulo que eu processei lá. Aí eu, 50 mil, eu tenho que repassar para você. O que diz o meu contrato? Olha, eu posso abater os meus honorários do repasse. Ponto número 1. Aí eu te repasso 40 e a nota de 10. Meu contrato não diz que eu posso abater. Eu te repasso 50, você me paga 10 e eu limpo nota. Agora, sucumbência, advogado nenhum tem. Existe uma discussão até da Receita Federal, que a Receita Federal quer taxar a sucumbência. E para eles é interessante que emita nota, parte tributária, para discutir. Mas aí fica naquela história, para quem eu passo a nota? O devedor não me contratou. Como é que eu vou passar uma nota para o Paulo? Processei o Paulo depositou lá 10 mil reais de sucumbência, eu vou passar a nota para o Paulo? Porque aí eu vou cair na comissão de ética. Ó, você recebeu do condomínio e recebeu do Paulo, está aqui a nota fiscal. É que tem muito morador, ele fica equivocado nessa situação, né? Porque ele fala assim, pô, eu paguei o jurídico, eu paguei lá os honorários, o cara não emitiu nada, não deu nada, não deu uma nota, não deu nada. Então fica muito... Eu vou te contar algo que não acontece aqui, essa vem direto de Bruxelas. Tem a administradora de condomínio que emite nota, você acredita? Lá faz isso. Aqui não. Mas lá tem isso. Ela não emite nota. Eu nunca vi uma coisa. Da Europa, coisa de europeu que trabalha desse jeito. Aqui no Brasil nós não temos isso. E o condomínio reclama. Eu atendi um cliente essa semana que o contrato está com uma empresa. Quem emite recibo é o CNPJ de outra empresa. Nem nota. Emite recibo com o CNPJ de outra empresa. Ela mesmo não, ela foi cobrada do fornecedor. Tem umas novidades aqui. Se a gente se deixar aceitar aqui, você não dá risada. Só chamamos a delivery, não viu nada de remédio.